Está no ar mais um programa Espiritismo Sem Mistério. E o tema de hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados os Misericordiosos, e o item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. A pergunta que fica é, o que significa espiritualizar o sacrifício? A irmã Eliana vai falar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Mas para você ir acompanhando a gente, você pode acessar através do www.tvmundomaior.com.br. Pode acessar também através do YouTube/TV Mundo Maior. E você pode acessar no YouTube deixando também aquela sua inscrição, o sininho, que daí toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai receber a nossa mensagem que a TV Mundo Maior está com você. Pelo facebook.com/TV Mundo Maior, mesmo esquema. Se inscreve, compartilha, coloca ver primeiro, faz seus comentários nos lives que estão ao vivo com você o dia inteiro na programação. E se você é dos meus, o negócio é ficar no WhatsApp, manda 0 operadora 11 99643 3827. Responde pra gente. O que significa espiritualizar o sacrifício, no teu ponto de vista? E a novidade do momento, que é o Instagram, @TV Mundo Maior. Não esqueça, por favor, marque a gente. Você está em casa assistindo a gente na TV, daí já tira uma fotinho, coloca lá que você está acompanhando, marca também a Nariel Fala, marca a irmã Eliana, vai marcando a gente para que a gente chegue na sua casa cada vez mais. Então é isso. Tema de hoje, irmã Eliana. O que significa espiritualizar o sacrifício? Diz pra gente. Bom, vamos começar do começo, né? Por favor. Ai, começa pra mim, né? Como se diz, né? A grande história, né? Ai, alguém começa pra mim, né? Que daí as coisas vão desenvolvendo-se. Nós estamos, então, no Bem-aventurados os Misericordiosos. Nós vimos, há alguns encontros atrás, que misericordioso e o termo misericórdia vinha de miserere. Nós aprofundamos o termo no sentido de ser um sentimento, uma empatia, uma ligação emocional com quem sofre. É sentir o que o outro sente, e é claro que isso é relativo. Quem está no sofrimento, ele está sofrendo uma dor que eu, que não estou no sofrimento dele, não estou sentindo, é claro, mas eu posso desenvolver uma emoção e me apiedar, é compaixão. Tudo isso está envolvido no tema e ficamos um programa inteiro em torno dele. Depois caminhamos ali para a reconciliação, que foi assim, quase 2 encontros, né? A gente aprofundou essa dificuldade nossa de conciliar, reconciliar, o que seria o adversário, como que é essa questão, etc. E hoje, entrando então no item 7, que é o sacrifício mais agradável a Deus. Aqui o foco da palavra do nosso querido Allan Kardec são as práticas exteriores e formalistas da religião, ou da ética, ou da poética, ou da qualquer dimensão em que você esteja, você pode ficar na forma e não alcançar a essência. Cumprir os ritos exteriores, mas não os ritos interiores. Esse capítulo vem abordar esse tema maravilhoso, delicadíssimo, porque você pode enganar, né? Passar-se por bom sem ser bom, por educado sem ser, na verdade, educado, por ser respeitoso sem ser respeitoso em verdade. Você pode manter, não é, aparências totalmente opostas às essências, e muitas vezes, como já aponta o Evangelho, temos nos lares os déspotas, né, os despóticos atos dos adultos sobre a infância, ou até os pequenos déspotas, né, que hoje já é muito estudado aí nas culturas, na educação, na pedagogia, psicologia, sociologia, etc. Mas, enfim, você tem a negação dessa prática, desse sentimento de entrar no mundo do outro para sentir com o outro ou se emocionar com a dor alheia para ajudá-la. Senão eu não tenho a ajuda, eu tenho uma ajuda formal, eu tenho um descarte, né? Como a pessoa que dá a esmola, é uma prática formal, dou esmola, dou meu dízimo, por exemplo, né? Faço uma doação YX na minha casa espírita, por exemplo, e pronto. Isso é uma doação formal, né? Mas às vezes, e sacrifico, será que eu sacrifico alguma parte do meu bolso, das minhas viagens, das minhas compras? É porque a gente fica muito preso, né, irmã Eliana, assim, nessa coisa da parábola que fala da viúva, né, de você dar do que falta, e sempre monetariamente, né, às vezes falta o nosso tempo, a nossa paciência,
aquele espírita que vai, recebe, toma passe, faz seus tratamentos, assiste às aulas das palestras, mas não contribui, não vê o que a instituição está precisando, não leva, às vezes, uma coisa simples, um papel higiênico, um produto de limpeza, porque o espírita tem que ser mantido. Aí já é uma dimensão de desenvolvimento e continuidade desse sentimento primário, da minha observação do quanto eu estou na prática exterior. Senão eu fico na prática exterior, Ana, e eu continuo nela como se aquilo fosse tudo. Aliás, nós temos um histórico religioso, formalista. O Cristo, mais de 2000 anos, vem nos apontar isto, né? Ele abre em São Mateus a palavra maravilhoso, se, portanto, quando apresentardes vossa oferta ou oferenda ao altar, vos lembrardes que vosso irmão tem alguma coisa contra vós, né? Ele diz, deixai vossa oferenda ao pé do altar, e, diante de tudo, vos reconciliar com vosso irmão, e só depois voltar para fazer vossa oferenda. Aqui ele está trazendo, né, além dessa dimensão, que já é um outro viés da caridade, né, outra dimensão das coisas, é um desenvolvimento do formalismo religioso, mas aqui o que ele está tentando nos trazer, desenvolvendo o tema ainda dentro da reconciliação com os adversários, é que muitas vezes eu vou fazer o dízimo, eu vou dar a oferta, eu vou fazer a minha parte negociando, tem atrás disso uma negociação indébita, sabe? É como se a minha parte uma coisa de caridade tivesse por trás a intenção de receber. Sempre... Ou ser visto, ou ser admirado, ou ser querido. Não, às vezes eu vou apresentar a oferta a Deus, né? Formalmente eu vou, faço os rituais, porque eu estou administrando interiormente uma ação divina a meu favor. E muitas vezes a ação divina não vem a meu favor, vem a favor, às vezes, até do outro, daquele que, em verdade, seria o meu adversário. Eu só vou ver que aquela ação divina é a meu favor a longo prazo ou a médio prazo. E, então, eu não vou constar aquilo como uma ação a meu favor divino. O que o Cristo está nos alertando aqui é que, antes de qualquer oferta, eu preciso passar pelo item 6. Eu preciso realmente reconciliar. E lá, não adianta eu fazer todos os atos exteriores, né? Porque o sacrifício mais agradável a Deus, ele é justamente o sacrifício dos sentimentos. Nós estamos falando do capítulo da misericórdia. Misericórdia está ligada a coração, a um sentimento de compaixão pelo outro. Se eu odeio o outro, mesmo que eu vá lá trazer meu dízimo e minha oferta, para que Deus atue em um processo de vingança íntima, que eu chamo de justiça, né? A gente traz um sistema de vitimação que nos leva a buscar a justiça como vingança. Então, eu estou na vingança, eu estou num sentimento de espezinhamento, eu não estou sentindo a dor do outro, eu não estou com o outro dentro de mim. Né? O que eu quero na ação minha exterior é fazer com que o outro seja punido naquilo que ele pecou. Então, na verdade, estou fazendo justiça. E pensando nesse lugar de fazer justiça, né? Quando a gente fala, quando Kardec traz o controle universal, ele fala exatamente isso, né? Primeiro tenta se reconciliar com a pessoa. Não foi possível, chame um mediador. Não foi possível, vá ao público, no caso, a justiça. Primeiro o Cristo. É exatamente, né? Isso, né? Que essa coisa do Cristo, assim. No perdão, primeiramente. O controle universal, que está na introdução de Kardec, né? Ele traz isso como o começo da obra. Então, o quanto a gente precisa ter esse controle universal de etapas para se reconciliar com o inimigo. Aí já está aqui dentro, sim, faz parte disso, desse caminho nosso, as aprendizagens para a reconciliação. O foco de hoje é antes de vir ao altar, ou seja, procurar-me ou depositar a sua presença diante de mim, busca primeiro aquele lá que te ofendeu para se reconciliar, ou aquele a quem você ofendeu. Né? E aí está uma grande questão, porque quando eu ofendo alguém, eu não julgo que eu ofendi. O grande problema, Nariel, é esse. Por que eu não vou buscar a reconciliação? Quando a gente sente que errou, a gente fica incomodado, a gente tem uma necessidade de dizer para o outro, eu sinto muito. Não, tem situações que a gente passa de peso, que parece que só enquanto a gente não paga aquela dívida, a gente não dorme em paz no travesseiro. Não dorme em paz, né? Assim, mas isso é a pessoa com consciência. Então, você está dentro das práticas onde a prática exterior está junto com a prática interior. Quando a pessoa está doente, por exemplo, o obeso come mais do que deveria e nem percebe que está comendo. O compulsivo gasta mais do que podia, fica devendo na praça, mas nem sabe que está doente da compulsão, e assim por diante. Essas pessoas que não estão vendo.
Ali elas estão ofendendo a elas mesmas, né? Ali elas estão magoando o próprio corpo, ferindo o próprio corpo, né? E o processo de ver é individual, vai depender da relação dela com o mundo à sua volta, né? Todo compulsivo, ele está se vingando. Ele está procurando uma espécie de justiça, ele está usando a si mesmo para ferir, porque a família fica incomodada, ele fere pai e mãe que estão passando um atestado aí, nossa, não educou bem ele, né? Nossa, essa pessoa é usuária de droga ou de álcool, ou nossa, essa família faliu no contato com o filho. Então, tem aí toda uma trama de você humilhar aqueles que te geraram, de pisar naqueles que estão à sua volta, né? É inconsciente, mas existe isso. Afora que também consigo mesmo, com o universo ele não está de bem, né? Ele está de mal, né? Ele ficou de mal do universo, né? A gente estava falando de um caso de uma moça querida, que filhos da mesma mãe, um foi para a cadeia, o outro virou isso, a outra virou um doce. Hoje conversamos, no backstage. Então, o quanto a mesma mãe pode parir espíritos tão diferentes. E cada um fazer. Cada um vai ter a sua trajetória, vai ter a sua jornada, e isso é individual. Isso mesmo. Vamos dar aí para a galera, irmã? Vamos. Eu queria muita gente. Deixa eu só fechar o raciocínio, Claro, porque senão a gente vai se afastar aqui. A gente abordou com alguns cortes importantes, né, que você fez, Anariel, numa questão que é essencial. Enquanto eu não encontrar a minha essência e eu não tocar o meu próprio ser, eu vou estar sempre na prática exterior. Na prática exterior de fazer o templo dentro do meu lar, com as honras, né? No quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, eu vou estar em movimentos de agressão no lar, agressão ostensiva, às vezes até mesmo ostensiva, agredindo pai e mãe, né, com vozerio, com palavrões, e até físico, ou passiva, né, procurando outros caminhos que não aqueles que os pais nos trouxeram. Ou então, eu estou me ferindo ao tempo todo, magoando o tempo todo a mim mesmo, né? Aqui, o nosso eixo hoje é olhar que para a reconciliação com o adversário, para que eu agrade a Deus, que é o sacrifício mais agradável. Não é que eu não vou agradar a Deus, mas o Cristo é tão terno, né? Aqui ele fala, lembra no passado? Sim, ele fala aqui que, né, mais cedo possível corre para se reconciliar. E aqui ele de novo reforça isso, né? Antes de vir à casa espírita, antes de querer agradar a Deus. Até venha, deixa a sua oferta e vai lá. Ele não está falando para não deixar a oferta, nem seu dízimo, nem você tornar-se um sócio boa nova, né? Nem você trazer a sua contribuição, sua roupa. Mas vai lá se reconciliar. Quer dizer, é mais agradável a Deus. Não é que não agrada a Deus a nossa caridade, até externo, o culto exterior, que é o que é meu possível agora aqui. Né? Também nós não podemos pegar a palavra do Cristo e tornar ele um peso. O Cristo é leve, é suave. E nós precisamos aprender a buscar, Ana, essa suavidade, essa leveza, sem fazer dele ele bateu o martelo. O Cristo não veio bater martelo para ninguém, para nada. Você fala, né? Quero misericórdia e não justiça. Não justiça, é isso mesmo. Mas vamos então às pessoas. Vamos lá, ó, tem uma galerinha dando oi pra gente. Então vamos. Tem aqui o Henrique Silva, que está com a gente, foi o primeiro a chegar. Maria Lígia Monteiro Pereira, parabéns pelo programa. Obrigada. Ayla Daniele Nogueira Lima. Muito complicado esse tema, pois acho que o meu sacrifício, o fardo, é tão pesado que eu resolvi aceitar como algo a me emancipar espiritualmente. Então aqui ela está falando da questão de emancipar espiritualmente e acolher o fardo, e aquela coisa do fardo do jugo ser leve e suave, porque eu considero uma emancipação espiritual. Consideração, é ação sideral, né? Você sabe, né? Vem de sidérios. É uma coisa estelar isso, muito bonito seu testemunho. É lindo? É maravilhoso. Ayla, viu, Ayla? É ver naquele fardo os ensinos, os mestres, porque na hora que você aprender tudo que tem que aprender, esse fardo sairá dos seus ombros, você verá. O universo traz aquilo que se parece conosco. Por enquanto ele parece um fardo tão pesado, porque eu ainda não achei meus pontos comuns com ele. Na hora que eu achar meus pontos comuns, eu me desligo desse fardo. Sabia disso? Esse é o clique, Ana. Esse é o tal do famoso clique. Eu super acredito nisso. Todas as experiências que eu vivi, quando eu tive capacidade de olhar aquela experiência de dor como um mestre, como um grande aprendizado, ela vai embora. Quando a gente não quer olhar, bota, né? Parece que aquela pessoa impregna, ela cola na gente. Ele torna-se resistente e mais forte que nós, né? Sim. Porque a lição está ali justamente para nos acordar, para abrir nossos olhos e nossa alma, né? Para a percepção dos nossos limites, né? Ó, a Maria Fer deu oi, a Sônia Regina da Silva também. O Carlos Portela, o sacrifício traz consciência de ser em si nos outros. Consciência de ser. A consciência do ser em si nos outros. Então você olhar que você está vendo aquela experiência através do outro, né? Que aquele é o aprendizado.
A Sônia Oliveira, boa tarde, amigos. Rio Branco, no Acre. A Ana Célia Lima deu oi. A Maura Corati está aqui com a gente. Oi, Maura, Fabiano querida. Cunha, gatinha. Armindo Fonseca, olá. Arminda Fonseca, boa noite. A Babi está aqui com a gente. Meroísa Bragança também. Maura Corati. A Maria Lígia Monteiro Pereira trouxe a seguinte pergunta. Podemos pensar na bagagem que o espírito traz como um gatilho que destrava o desvio, mesmo com a mesma criação? Devemos. Podemos pensar que a Tô pensando bagagem que que o você espírito tá está trazendo, tá? Uhum. Ele é um gatilho. E ele vai destravando esse desvio, mesmo sendo a mesma criação, ou seja, voltando para o mesmo padrão. Sim, sim, claro. A gente é que abre esse gatilho, né? A gente atrai no universo aquilo que somos. E se aquilo que a gente atraiu ou veio ao nosso derredor não nos penetra o cotidiano e a vida, então não tem nada. Essa pessoa vai passar como um viajante que passou algum tempo com você ou veio até você e vai embora. Agora, se ele permanece, se ele causa danos e sofrimentos, então é para você parar e olhar para isso e ver o que há nele e em você. É encontrar, porque os encontros não são casuais, eles são programados. A engenharia genética, ela não existe só na hora do nosso nascimento. Existe uma engenharia que nos programa por uma reencarnação inteira e está conosco o tempo todo, os nossos amigos espirituais. Então, não tem essa de, não era para mim. Era para mim, sim. Acolhe, põe dentro do coração, dói, mas vai passar. Senão não passa. Passa a pessoa, mas vem outra fazer o papel. O mestre, ele fala assim, essa pessoa chegou, eu tenho algo a aprender com ela, eu vou olhar como um grande mestre nesse processo encarnatório, e quanto antes eu acolher, quanto antes eu identificar o que é meu, mais rápido eu me livro dessa pessoa. A irmã ainda tem algumas perguntinhas, inclusive no WhatsApp. Que lindo, aqui que bom, tem queridos. a nossa... boa tarde, chamo-me Jorge, moro em Volta Redonda, sul do estado do Rio de Janeiro. Essa questão de espiritualizar o sofrimento tem sido o quesito central da minha vida, pois, no meu ponto de vista, transcende qualquer escrito, tornando-se um atributo essencialmente pessoal. Eu tenho algum conhecimento da doutrina espírita, que sem dúvida é bastante esclarecedor. Entretanto, questões intelectuais à parte, ainda busco minha conexão com o divino, com o sagrado. Confesso que eu ainda não encontrei esse meu ponto particular de conexão. Que confidência maravilhosa, que bom que Jorge partilhou conosco. Redonda. Jorge, realmente essa conexão é individual, o caminho é solitário entre você e Deus, Deus e você. Né? Olha, a Eunice também falou aqui de Araraquara, São Paulo. Boa tarde, eu não acredito que Deus aceite uma oferta de uma pessoa que carregue no coração mágoa, ódio e preconceitos. Jamais. A lei divina é indefectível. É por isso, viu, Leila, que ele está falando justamente. Se, portanto, ele diz aqui, né? Quando apresentares vossa oferenda ao altar, vos lembrares que vosso irmão tem alguma coisa contra vós. Veja, não é nós temos algo contra alguém. É pensar que alguém tem algo contra nós. E vamos para o segundo bloco, que já estamos aqui recebendo os sinais. Ana, pensa, vamos fechar aí? Vamos fechar aí. Fecha isso, porque é importante, porque isso aqui é importante, Ana. Não é nós contra os outros, é o que alguém tem contra nós. Então, no segundo bloco a gente vai ouvir o Daniel Rosa, que trouxe uma pergunta bem importante. Até já. A Raquel, que também está aqui com a gente. A gente fala daqui a pouquinho. A pergunta de hoje é: o que significa espiritualizar o sacrifício para você que está em casa? Fale com a gente no segundo bloco. Até daqui a pouquinho, né? Até. O espírito que nos acompanha quando encarnados continua nos acompanhando no plano espiritual? Será que meu pai ainda ouve as minhas preces? Vocês poderiam esclarecer um pouco a respeito do Evangelho no Lar? Os obstáculos, eles surgem no nosso caminho para que nós possamos realmente evoluir. O espírito está aí nas suas etapas, né? De melhoria, de evolução, para tudo tem jeito, para tudo tem socorro. Você não vai cometer um suicídio por causa de outras encarnações. Não se preocupe com o instante da morte, mas sim com a tua vida. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro.
3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Está no ar o segundo bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está chegando agora, você abre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos, e acompanha a gente no item 7, o sacrifício mais agradável a Deus. A pergunta deixada no primeiro bloco, a gente já tem várias pessoas aqui, tanto no WhatsApp quanto no Instagram, respondendo através do live, dos veículos de comunicação da FEAL, da TV Mundo Maior. E a pergunta é, o que significa espiritualizar o sacrifício? Como é que a gente espiritualiza o sacrifício? Será que dá para espiritualizar o sacrifício? Sacrifício, tô no momento espiritual, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente consegue, irmã, sublimar? Desse jeito assim, acho que não. Muita luz, vamos brincar um pouco, é claro que não é assim, né? Não dá, né? Não. Tudo na paz. A gente precisa entender, né, vindo dentro das nossas conversas aí, que o que é espiritualizar o sacrifício. Antes de responder essa questão, a gente tem que entender o que o cristianismo nos pede. Que sacrifício é esse que ele nos pede, para a gente saber o que é espiritualizar o sacrifício. Aí tem que saber qual é o sacrifício que eu preciso espiritualizar, qual é. Ah, no meu caso? Sim, não no seu caso, não. Posso deixar, no caso humano. Sair da Berlinda? Não, no caso humano. Eu acho que é o coração humano, de forma geral, né? Relacionamentos afetivos, com sogra, com chefe, com amor, com filhos, assim, cada um vem ali com aquele fardozinho. Não são as lutas, não, é algo pessoal. Pessoal? Não pode olhar. Qual a condição para chegar, então, no pé não, de isso aí... Deus? Quero chegar no final. Tô brincando. Ele fala aqui uma coisa muito linda, vamos olhando aí no livro, vamos estudar, é gostoso. Primeiro parágrafo lá, né? O sacrifício mais agradável a Deus é aquele do próprio ressentimento. Ressentimento? O que é ressentimento? Eu me ressinto de mim mesma quando eu me sinto errando? Não, quando alguém nos fere e magoa, eu sou aquela pessoa que 10 anos depois lembro direitinho como é que foi, conto novamente aquilo como foi. Tipo eu, assim, um escorpião com uma memória daquelas. Nossa, assim, né? para as coisas ruins. Não que fez, mas que os outros fez para mas, assim, vamos isso é ressentimento. Como é difícil superar, assim, né? Ressentimento. Meu sonho é ter uma encarnação, tipo a da irmã Eliana, que você fala uma coisa não, esquece filha, vai, lá de Mas a vida pessoal, algumas vezes, a gente dá uma guardadinha. Dia, hora, fato, local, que roupa a pessoa estava usando. É muito importante isso, porque a gente primeiro faz de conta que não está ressentido. A gente finge. Acho que é na negação, na máscara? Na negação e na máscara. Tá. Até tudo bem, eu sou elevado, sou espiritual, já perdoei.
mas lá dentro de nós, a gente sente de novo. Ressentir é sentir novamente. E sinto novamente, e sinto novamente. E às vezes está tudo bem, mas aquela dor lá no fundo, por alguém que fez algo. Estávamos esses dias numa vivência, né, com a Ana Cristina, aquela pessoa linda em nossa escola Emmanuel, na sociedade nossa de estudos Emmanuel, e nós vivemos isso. Fomos buscar alguma coisa lá da infância que você guardou e que de vez em quando você ressente, ou seja, sente novamente. E eu, aos 64 anos, me lembrei de uma briga com uma prima. E aquilo doeu lá no fundo, mas tanto. Eu não sabia que tinha aquilo lá guardado. Então, muitas vezes você traz coisas guardadas que te amargam e que você nem toca, né? Nem percebe que está lá dentro, entendeu? Mas você ressente. Se você olhar e fizer o caminho da alma, da busca interior, né? Você se ressente. Então, o sacrifício agradável a Deus Então, o que eu fiz na hora? Orei por mim mesmo, pedi a Deus compaixão por mim, porque eu queria superar aquele sentimento. Aí revi todo, agora adulto, olhando a minha meninice, a minha infância, pude observar que eu provoquei essa prima. Na verdade, foi uma reatividade, foi uma reação a algo que eu fiz, e na hora que eu compreendi que eu fiz, que eu semeei, então aí eu pude respirar. Aí eu pude tirar aquele ressentir que estava lá dentro de mim. Então, eu sinto que esse pode ser um possível caminho de você. Aí me apresentei a Deus, no sentido de sentir-me em paz com a minha consciência. Mexi em um ressentimento que fica. Então, agora vamos ampliar isso para a vida inteira nossa, né? São pessoas no emprego, no trabalho, como você disse, no lar. N coisas que às vezes o outro nem viu, que provocou aquele sentimento, aquela dor dentro de nós, daquele tamanho. Então, o sacrifício agradável a Deus é o nosso sacrifício, daquilo que eu ressinto, daquilo que, sabe, que eu fico martelando em cima, fica, sabe, na mente, e você vai e volta naquele disco. Tem até um floral de bar para isso, né? Tem uma pessoa que faz uma pergunta que acho que eu até respondi isso, irmã. A Ana C. Oliveira diz assim, eu tenho uma dúvida. Quando a gente se separa de uma pessoa, a gente deixa de ter um compromisso com esse espírito? Porque é exatamente isso, a gente continuar pensando na pessoa, então a gente já está interligado, seria mais ou menos isso. Ela está falando isso? Não, a senhora trouxe essa coisa daquilo ficar voltando na mente, porque a gente ainda está no ressentimento. Foi uma experiência, né? Veio assim, porque nós estávamos numa vivência aberta e nós fomos buscar na infância alguma coisa que ficava no ressentir novamente, né? Agora, pode vir de diversas formas, às vezes a pessoa já se foi embora e tudo, mas o que ela te fez, o quanto ela te feriu, ainda dói lá no fundo. Sabe? Se você buscar a sua honestidade, você vai ver que o tempo vai passando e dói menos. Tá? Você vai diminuindo, encurtando essa distância desse ressentir. Daqui a pouco você esquece. Aí passa os anos, como foi lá da infância. Passou quase 50 anos para eu lembrar daquilo, mais até. Né? Passei sem viver, sem voltar naquele estado. Mas já pude olhar para uma coisa lá na infância. A gente é uma eterna criança e para entrar no reino precisa tornar-se criança. Então, eu achei aquilo lindo. Da mesma forma, quantas outras pessoas estariam me ferindo e eu me deixando ferir e eu considerando aquilo não uma lição, porque eu posso reescrever, né? Uma forma de parar de entrar no ressentimento ou no sentir que foi ferido é achar que você também feriu, localizar o contexto daquele texto, o que a gente chama de circunstância em que aquele ferimento aconteceu em sua vida, perceber a sua responsabilidade nesse ferimento e despedir-se dele. Não, mas eu mereci, eu fiz, eu também semeei isso, está tudo certo, nós estamos em paz. Então, aquele sentimento de que foi ferido vai embora. Na verdade, o Cristo está aqui levantando a velha bandeira da vítima, Ana, de você despedir-se da vítima. De sair desse lugar onde eu me coloco como a vítima. Sempre a vítima, situações que eu mesma crio, que eu mesma desenvolvo. Né? Eu vou lá, cutuco o outro, machuco, firo, mantenho energia, fico naquela vibração, mas eu ainda sou o coitadinho, né? Seria esse lugar. Seria isso que ele está falando, que é o sacrifício que mais agrada a Deus, porque em verdade eu ainda não vi que fui eu que fiz aquele ato, aquele gesto, como eu não tinha visto lá na priminha, como eu tinha ferido ela a ponto dela precisar me ferir. Entendeu? Então, se você observar, aí aplica isso para uma coisa maior. Foi 2, 3 meses atrás, eu ainda estou no exercício da alma, para aplicá-lo às coisas que eu senti que me feriram e que eu não vi as que eu causei. Quando a gente não vê que causou, é porque são causas anteriores das aflições. Não vou me lembrar agora. Tendências e reminiscências da vida pregressa, né? Às vezes a gente fica nesse lugar. Não é nem reminiscência, porque a gente esqueceu. Mas a gente tem o conhecimento espírita de dizer, olha, está lá na vida anterior.
Não há um Deus injusto. A partir que eu concorde que Deus é bom, equânime, justo, misericordioso, maravilhoso e sumo bônus, como disse Santo Agostinho, a partir disto o universo pacifica. Então, quais são as causas do que me feriram hoje? Né? Somos todos inocentes, que grande romance de Zíbia Gasparetto, né? Com o espírito Lúcio, maravilhoso. Né? Ele estava ali dentro de uma vida pregressa, cumprindo processos kármicos, que não tinham nada a ver com a existência presente dele. A hora que ele compreende as causas anteriores das aflições, aí ele acha aquilo justo. Então, você se reconciliou com o seu adversário, que é você mesma. Na verdade, o Cristo está falando de algo muito profundo. Ou seja, nós continuamos sendo nossos piores inimigos. Isso, a velha, sabe, eu não preciso de inimigo, eu tenho eu mesma como inimigo. Para me já escreveu. para me autocriticar. Disse um grande pensador, né? Sim. Grandes pensadores da antiguidade. Confúcio fala isso, Lao Tse, né? Todos eles falam coisas maravilhosas no cristianismo, na filosofia grega, romana, egípcia. Eu não preciso de inimigo, né? Vamos ver o que a galera está aqui falando em casa. Ela está me olhando aquele olhinho assim. Daniel Rosa disse assim, boa tarde, Anne, Eliana, ouvintes. Sim. Nesse espiritualizar o sacrifício, seria renunciar o nosso lazer, por exemplo? Ou um tempo disponível para dar atenção para alguém, amigo, que precise da nossa atenção afetuosa, sabendo renunciar a algo que ajude, sendo menos egoísta, menos orgulhoso, menos apegado, etc. Como, por exemplo, seria o nosso sacrifício? Abraços, Daniel, de Goiânia. Daniel, esse lá na frente, a gente vai ter um item aqui que a gente vai falar sobre isso no próximo, sabe? Nos próximos itens. Dos desprendimentos. Mas agora, Daniel, ele está pedindo, o Cristo está nos pedindo que a gente faça o sacrifício do nosso ressentimento. Olha, está aqui nas primeiras linhas. Superar e limpar a nossa própria amargura. Mais agradável ao Senhor é aquele do próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele, Deus, né? Para ser perdoado por seus erros, o homem haver perdoado e reparado o agrave que tenha feito a algum de seus irmãos. Olha aí. Mas como é que parece que é um paradoxo? Mas espera aí, ressentimento significa que alguém me feriu, mas logo em seguida Kardec pega isso e coloca uma frase que fala que eu tenho que reparar o que eu fiz para o outro. Entendeu o que ele faz aqui, Ana? Kardec vai assim na psicologia humanista mais avançada, contemporânea. É profundo. Ao mesmo tempo que eu fui ferida, eu feri. Não existe. Eu e o outro na relação vítima e algoz é uma moeda com duas faces. Kardec já percebeu isso aqui, a doutrina espírita nos traz isso. Olha, o agravo que tenha feito algum de seus irmãos, somente então a oferenda será aceita, pois ela virá de um coração livre de todo e qualquer pensamento mau. Na hora que eu penso que alguém me feriu, eu estou num pensamento mau. Eu estou lembrando a maldade que ele me fez. Eu só estou esquecendo de sacrificar esse sentimento para estar bem com ele. Entendeu? Fazer o ofício sacro, tornar sagrado aquele instante, pela fé raciocinada, compreendendo que se ele me feriu, ele teve uma razão. Se eu não fiz nada, se eu examino e realmente não fiz nada, ela vem de vidas pregressas. Uma criança, por exemplo, que apanha de sua mãe de uma forma violenta ou de seu pai, de onde ela fez isso? Não deu nem tempo, né, nessa encarnação. Então, nessa encarnação. Resgate de vida pregressa. Resgate, claro, não vamos justificar, nem ser omissos. Hoje temos aí o direito da criança, nada disso. Adolescente tá aí pra isso, né? Mas lei do tapa não, proibido, graças a Deus, né? Entende? Mas aquele sentimento pode não se transformar em um tapa, mas pode ter formas perversas de ferir aquela infância. Então, são dois seres que... Aí, quem está de fora, o que nós podemos fazer? Sacrificar, sim, Cláudio, a nossa indiferença, sabe? A nossa preguiça de intervir, de esclarecer, de auxiliar. Vezes um familiar muito próximo, uma irmã, uma prima, está ali com um ex-marido abusivo e você fala, poxa, vou sacrificar o meu lazer e o meu tempo e participar de uma visita assistida, olhar mais de perto, cuidar enquanto está vivendo esse momento de tanto sofrimento. Perfeito. Né? Isso é dar o seu amor ao outro e ajudar essa pessoa a sair do ressentimento. A sair do ressentimento, compreendendo-o, mostrando as circunstâncias daquele ferimento. Ana, tudo é circunstancial. Íamos caminhando muito bem, de repente vão acontecendo algumas coisas que nos escapam e que a gente não sabe de onde vem e que vieram de reminiscências, mas são reminiscências que estão ocultas da minha consciência. Muitas vezes somos levados pelos nossos bons amigos espirituais até ver coisas com aquele ser, o que aquele ser pode causar na minha vida ou está causando no invisível, mas isso já é um outro nível de relacionamento e quem tem o intercâmbio já estabilizado com o mundo maior.
Mas a média, a maioria de nós, não tem esse intercâmbio estabilizado. Então, não temos esse recurso de entendimento, que é maravilhoso. Não, o médium sabe disso, o médium que desenvolve essa capacidade, que tem esse merecimento, trabalha por isso e recebe isso do universo, é maravilhoso você compreender as circunstâncias em que gerou aquele agravo, aquela ofensa. Aí seu coração purifica, você fez o sacrifício do ressentimento, então você apresenta-se no altar com o seu coração limpo, é isso. Lembra, não tem uma canção que você canta lá na nossa casa espírita? Senhor, eu quero entrar no santuário para te honrar. Uma música católica. Né? Linda. Linda, antiga. A Raquel disse assim, somos um imã e atraímos o que necessariamente pode nos fazer fortes, seguindo com resignação. Abraços fraternos. Newport Fort, Estados Unidos. Olha, Newport? New Bedford, Estados Unidos. A Ivete Avelar, estou vendo pela internet. Ai, que legal. A Nessi Oliveira, já falou com a gente, peraí. A Maria Silva está dando oi, eu pulei aqui, está muita gente hoje. Que lindo. O Clodovir Vieira Fonseca, excelente programa. A Mari Carmen, boa noite. Às vezes o ressentimento nos leva à culpa. Isso. Falando de Valência, Espanha. Iracema Monteiro, super esclarecedor. Valéria Carla também dando oi. O Antônio Carlos está até indicando floral contra o ressentimento aqui para a galera. Que legal. O Sussurra. Grata, Antônio Carlos, pelo nome do floral. A Elaine fale tá direito o nome do floral, todo mundo já toma, vai. Não posso divulgar Por quê? na TV. Não? Tá bom. A Mari Lavella, Piedade Acosta, está aqui com a gente. E no WhatsApp também tem mais uma pergunta aqui com a gente, que é assim, boa tarde, eu sou Antônio Oliveira de Codó, Maranhão. Gratidão pelo aprendizado. Ai, que lindo, obrigada. Um beijo de Codó, gratidão. Maranhão, aqui com a gente. Gratidão, viu, Antônio? Irmã, e daí vem uma pergunta, assim, a gente vai seguir mais um pouquinho do Evangelho? Sim. Que a gente conversou um pouco no backstage, no intervalo, sobre essa questão aqui no próximo parágrafo. Qual? Se a senhora quer chegar primeiro. Sobre quando é que é a condição da gente conseguir elevar e receber dos anjos, né? A chance de estar perto de Deus, daí é que ele responde isso. Vai chegar nesse ponto ou hoje não vai? Não, vai sim. Não, eu acho que fecha o raciocínio, Ana, já nesse segundo bloco aí, né, já caminhando para os finais. Eu sinto assim que a gente já compreendeu o que é espiritualizar o sacrifício, entendendo que o sacrifício que nos pede Jesus nas primeiras linhas é o sacrifício do nosso ressentimento, das nossas memórias de sombras e a construção de memórias de luz. Porque a gente não encontra ninguém já que nos agride no primeiro momento que nos conheceu. Quando acontece isso, é um lapso, estamos diante de alguém que está enlouquecido. A gente nem sente nada, né? Porque fala, nossa, essa pessoa é enlouquecida e tal, passa. Né? Geralmente o que dói, fere, causa sentimentos e que a gente ressente, e sente de novo, e sente de novo, e sente de novo, são pessoas do nosso familiar. É o Judas, né? Aquele que mete a mão no prato comigo, este há de me trair. Né? Esta dor aí bastante profunda. É aquele que tem acesso a beijar nossa face. É isto, compreendeu? É o beijo da traição. São essas dinâmicas que o Cristo está tratando aqui. Então, eu preciso colocar dentro da fé raciocinada que o Espiritismo nos possibilita a compreensão de que se eu examinando a situação e vendo as circunstâncias daquela atitude daquele ser para comigo, não houve nada que levasse ele àquele estado, então só pode vir de vidas anteriores. Aí eu me calo. Isso me cala, isso me leva... Sabe, aqui tem, por que lamentais os males que vós mesmos amontoaste sobre a vossa própria cabeça? Tem uma pergunta aqui no Evangelho. Né? Chorais por quê? São Bernardo do Campo perguntou, seria o perdão o máximo da espiritualização do sacrifício? É o perdão para si mesmo. Para si mesmo, né? Viu, querida? A autopiedade, a autorresponsabilidade, é trazer para si. É o auto-perdão. Bom, se você toda hora sente que aquela pessoa te feriu e lembra do ferimento, claro que é o perdão àquela pessoa que te feriu. Compreendeu? O que você vai... Na verdade, o perdão está dentro desse item aqui, como uma coroa de ouro, vamos dizer, encantando essa questão. É verdade, Ana. Porque eu sinto novamente aquilo que aquela pessoa fez. Então, o que eu preciso ter por aquela pessoa? Eu preciso perder aquela memória de trevas e sombras. Circunstancialmente, eu vou ver o que eu fiz para ela chegar nesse estado de querer me ferir. E eu guardei aquele ferimento. E 10 anos se passaram, 20 anos, né? Quanto mais idade você tem, a vida inteira, às vezes, as pessoas passam guardando aquele momento, relembrando, recordando, te apontando.
Então, o que ele está dizendo é que isso não agrada a Deus, entendeu? Os anjos não levarão nossas preces aos pés do Eterno quando o nosso coração está assim frio, amargo como é que chama? Fazendo contas para um dia cobrar, entendeu? O que nós precisamos entender é que aquele ser que nos feriu tem uma razão. Esta razão está em mim. Então, o Jesus combate aqui a nossa vítima interior. Que seria, por exemplo, a gente está aí no Outubro Rosa, né? Pensar um pouco na situação do câncer, né? Que tem mulheres que passam pelo câncer de maneira assim tão linda, né? Com tanta garra, com tanta coragem, olhando para a própria dor, para a autorresponsabilidade de vida pregressa, e acolhem, aproveitam esse momento para ficar mais perto da família. E outras vão para a vítima, para o sofrimento, para culpabilizar Deus, culpabilizar a família, culpabilizar alguém, encontrar um algoz da própria doença que o corpo produz. Então, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, né, dentro desse ressentimento. São um caminho, como aquele que você abriu, né, foi bem colocado por você. Às vezes eu vou para a gula, às vezes eu vou para o sexo, às vezes eu vou para a vítima. Mas todas são formas de vitimar-se e de mostrar ao outro o quanto eu sofro. Então, eu estou na vítima, no ressentimento, para os fatos que me feriram, lembrando continuamente, né? Todo adoecimento vem dessa origem, né? Já está provado, as pessoas falam disso de diversas formas hoje, né? Na terapêutica contemporânea. Então, aqui o Cristo falou há mais de 2000 anos, o que encanta nesse evangelho é isso, ele falou isso há mais de 2000 anos, ele fala para a gente tirar o ressentimento, e então... A receita do bolo está aí faz tempo, a gente só não faz o bolo, né? E aqui ele usa essa palavra mesmo, né? Perdoa o agravo que alguém tenha feito. Né? Assim, só assim sua oferenda será aceita. Né? Ele materializa o preceito, né? Porque os judeus eles ofereciam sacrifícios materiais, mas ele teve que trazer para nós não só as doações materiais, pois o Cristo espiritualiza o sacrifício. Essa é uma afirmação de Kardec. Tá? A gente escolheu essa questão porque é Kardec quem fala isso, quem afirma aqui. Essa parte do Evangelho não tem nenhum espírito comentando, é o Kardec escrevendo sobre uma passagem do Cristo à luz dos marcos, né? Da doutrina espírita que já estava codificada, não é? Porém, o preceito é ainda mais forte, pois ele oferece a sua alma a Deus e esta alma deve ser purificada. Ao entrar no templo, ele deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo o mau pensamento contra seu irmão. E somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Então, eis aqui o que ele está ensinando. Essa é a receita do bolo. Essa é a receita do bolo. Você olhar para o ressentir... Qual é a condição para você chegar aos pés do Eterno? Não, a sua prece ser levada pelos anjos ao pé. Não é você chegar, é muito longe. Essa caminhada, estou brincando. É para você que os anjos levem a sua prece até os pés do Eterno. É preciso que você, né, um bom encontro com o seu anjo. Eu queria deixar um convite muito importante, não pode esquecer, porque a gente está aqui falando de superar os ressentimentos, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Né? A gente não deixou de falar no comecinho, mas a gente não vai encerrar sem fazer esse convite. É 0800 12 18 38 ou pelo amigosdaboanova.com.br. O que é o Clube Amigos da Boa Nova? É quando você se associa, faz a contribuição, né? Às vezes a gente não consegue dar o nosso tempo, não consegue abrir mão das nossas, né, individualidades, mas consegue doar, sim, o nosso dinheiro. O dinheiro é uma realização, é uma concretude de você tornar possível que nós estejamos aqui hoje, que você tenha acesso, por exemplo, quando a TV Mundo Maior está ao vivo e você quer estar num programa de auditório, vir pessoalmente. A gente tem uma série de parcerias que vão acompanhando a tua casa e que você recebe em primeira mão workshops, brindes, que todo mundo que é do Clube Amigos da Boa Nova, às vezes você pode levar para a tua casa espírita e dizer, nossa, eu assisto aquele programa espírita, como será que eu faço para ajudar? Clube Amigos da Boa Nova. Você se associa, ajuda, né, com o teu suor, com o teu tempo, com o seu dinheiro, e com isso as casas André Luiz, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior podem se manter aí em pé, trabalhando firmes, né? Quem está aqui assistindo, que cada casa espírita possa fazer sua parte, é uma contribuição tão pequenininha. Queria agradecer também a Sussufran, que falou aqui com a gente, a Naci Oliveira, Miriam Delfino, Fabi Moura, Maria Margarida Saraiva, Maria de Fátima Lopes, todos vocês que a gente não teve tempo de ouvir, trazer o tema, porque o nosso horário acabou, né, irmã? Acabou. Mas que a gente possa, que há 15 dias, no mesmo horário, estar com vocês, trazendo esse tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, né? Tanto carinho. Gratidão. Beijo. Um beijo.